Oi amigos! Oi pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz. Eu tenho 30 anos. É a primeira vez que eu falo 30 anos dos meus vídeos. Acabei de fazer 30 anos, faz um mês. Enfim, eu vim pro Au Pair em janeiro de 2021. Fiquei 2 anos nesse programa, fiquei 1 ano como turista. E depois de muita dúvida, incertezas, medos, eu decidi tentar trocar o meu visto para estudante de psicologia e eu tive meu visto aprovado. Nesse vídeo eu vou dar instruções bem claras sobre como escrever a sua carta para pedir o visto de estudante. E eu vou dar um foco nesse vídeo sobre a questão do self-sponsor, que é quando você mesmo comprova os requisitos financeiros para aplicar para o visto de estudante. Antes, eu gostaria de, por favor, pedir para que você se inscreva no meu canal. Aqui é como se eu falasse com os meus amigos, é sempre por isso que eu começo os meus vídeos. Oi amigos, eu tô numa fase muito boa da minha vida, os 30 anos traz uma força, uma energia. Eu sinto que entrando na faculdade de psicologia me conecta comigo mesmo e o meu objetivo é criar conteúdo para que eu ajude, eu inspire, eu incentive outras pessoas a procurarem o que faz sentido para elas, a seguirem suas paixões, a descobrirem sobre si mesmos, a se desafiarem, a se aventurarem. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, da minha vibe. E se inscreve aí. Sou uma pessoa que ela gosta de ser um pouco profunda nas coisas que fala, sabe? Então, antes de falar sobre as diquinhas, eu quero confessar pra vocês que a minha decisão pra trocar o visto de estudante foi uma decisão um pouco dolorida. Eu acho que foi muito movida por eu me sentir perdida e com medo de voltar pro Brasil. Que eu tenho acesso a coisas aqui que não seria mais a minha realidade no Brasil. Mas eu sempre digo que eu quero tomar as minhas decisões baseado no que faz sentido pra mim, não baseado no medo, nas incertezas, nas escassez, sei lá, com medo de voltar pro Brasil, sabe? Mas eu confesso que esse foi um pouco do meu rolê, dessa decisão. Mas eu vou deixar linkado aqui esse vídeo que eu me desafiei a criar 30 vídeos em 30 dias pro meu canal antes dos meus 30 anos. E nesse vídeo eu falo sobre propósito. E eu não sei se eu falei, mas eu atualmente moro em Los Angeles. E eu espero conseguir trocar o meu visto para estudante. E se tudo der certo, eu estudarei psicologia. E eu acho que seguir esse caminho me conecta com um propósito. E eu acho que o YouTube me conecta com esse propósito de espalhar essa palavra. E eu quero subir as minhas montanhas, viver experiências, aprender com as experiências e compartilhar as experiências. E mais do que tudo isso, eu espero também inspirar e ajudar as pessoas a se libertarem também. Se é que faz sentido para elas se libertarem também. E como uma boa pisciana, eu preciso ter algum propósito. E eu acho que, pra mim, estudar psicologia, eu quero acreditar, e eu acredito verdadeiramente que tem alguma coisa ligado com o meu propósito. Eu gosto de acreditar nisso, gente. Eu gosto de acreditar que o propósito é uma coisa que move a gente de alguma forma. E eu acho que se a gente está de alguma forma alinhado com o nosso propósito, o universo vai ajudar a gente de alguma forma. Mas, recapitulando, eu fiquei 1 ano como turista, né? E quando eu fui pedir a extensão do status de turista, foi negado. E foi negado por um motivo muito bobo, que eu não tinha mandado a documentação correta. Eu fechei uma assessoria pra me ajudar nesse processo e eles não me mandaram e faltou um documento. E aí o meu status foi negado. E aí tem esse vídeo aqui que é eu no auge da minha emoção e no auge do meu sofrimento falando sobre isso. E eu tava muito seguindo a vida, sabe? Vou seguir a vida, vou ver no que vai dar. E quando isso aconteceu, pra mim foi assim, Beatriz, você tem que tomar uma decisão. E baseado um pouco nesse medo, sabe? Porque quando meu visto foi negado, é assim, eu podia recorrer a essa decisão, e eu recorri, e foi aprovado. Ou se você não recorre, você tem 30 dias pra sair do país, ou então você fica aqui legalmente, né? E assim, esse foi um empurrãozinho que a vida me deu pra que eu começasse a pensar na minha decisão de trocar pra estudante ou não. Enfim, recorri, ele foi aprovado, e aí, finalizando esse status, né, eu apliquei pro de estudante, e o meu visto de estudante foi aprovado no dia 13 de março
E o meu aniversário é no dia 19 de março. Então foi um grande presente que eu ganhei do universo. Obrigada, universo, por esse presente. Enfim, eu quero criar esse vídeo com o objetivo de ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo. Por favor, se inscreve, por favor, curte esse vídeo se ele for útil pra você. E eu tenho certeza que vai ser, tá? Eu me esforcei bastante pra dar dicas bem concretas sobre a carta de estudante. Um detalhe também, né, é que assim, esse vídeo eu tô falando da troca de status, tá? Então assim, pra quem já tá no país, sob um status de turista ou de au pair, tanto faz, e quer trocar para o status de estudante. Falando um pouco do processo da universidade, primeiro de tudo, você tem que escolher uma escola e começar a se aplicar. Nesse processo, você vai precisar de documentos e muito provavelmente a sua escola vai te dar uma lista, assim, bem exata de todos os documentos. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre esses documentos. Provavelmente você vai ter que enviar para eles o seu I-94, o seu passaporte, o seu visto. E até aí são documentos bem facinhos, né? Você que já tá no país já conhece esses documentos. Um teste de um teste de inglês, pode ser o TOEFL ou o IELTS. A minha escola, felizmente, aceitava o teste do Duolingo, então eu fiz esse, que é um teste muito mais barato. E no próprio site você consegue fazer vários simulados, então assim, foi bem facinho passar. E eu passei lá com um avançado. Muito provavelmente você também vai precisar escrever para sua escola uma carta de motivação do porquê você está escolhendo estudar o que você quer estudar. Você vai precisar das suas transcrições da faculdade ou do ensino médio. E assim, eu não sei vocês, gente, mas eu tinha na minha cabeça que conseguir esses documentos era uma coisa muito difícil. E assim, se você se formou na faculdade, muito provavelmente você já tem esse documento. E se não, você pode entrar em contato com a faculdade e eu espero que seja fácil conseguir isso. Eu, felizmente, já tinha esse documento, então eu só precisei traduzir esse documento. E eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da tradutora. Foi bem baratinho traduzir esses documentos. Então, assim, demorou, sei lá, 3 dias para traduzir, não é difícil. Você consegue. E já nesse processo, a minha escola pediu para que eu comprovasse o dinheiro para aplicar, né? Cada faculdade tem um valor específico, mas pra mim, que era college, você tinha que comprovar $29 mil. Essa, na minha opinião, é a parte mais difícil. E assim, nesse momento, a minha escola, cada escola é de um jeito, ela aceitou os documentos não traduzidos, tá? Mas mais pra frente vai ter um detalhe em relação a isso. Você mandando todos os documentos, eles vão te aprovar. Não é uma seleção difícil, gente. Você tem os documentos, você envia, eles vão te aprovar. É assim, tá? Eu achei que fosse, oh meu Deus, blá blá blá. Não é. Você, sendo aprovada na faculdade, eles vão te emitir um documento I-20. E com esse documento você consegue dar entrada no UCIS, que é lá o órgão de imigração americano. E aí você vai começar a enviar a documentação pro UCIS. Aí que tá onde foi o meu problema do meu status negado da última vez. Você vai enviar o seu I-20, você vai enviar o seu passaporte, o seu visto e você vai enviar todos os documentos que mostram o seu histórico nos Estados Unidos quando você entrou aqui. Por exemplo, você entrou aqui como au pair. Então você vai mandar o seu DS. Se você ficou 2 anos, você vai mandar os 2 DS. Se você ficou como turista 2 vezes, você vai mandar os 2 Approval Notice. E além disso, você vai mandar o seu I-94. Pensa que eles querem ver qual foi o caminho que você traçou para você estar aqui ainda hoje legalmente. O problema do meu status da última vez foi que eu não mandei um Approval Notice. E aí eles não tinham entendido como é que eu tava aqui. Bobeira, né? Um documento super fácil que você entra lá em qualquer momento e você tem. E como eu falei, né, uma das partes mais difíceis, na minha opinião, é comprovar esse dinheiro de 30 mil dólares, whatever, é muito dinheiro. E assim, gente, eles querem ver todo esse dinheiro porque, assim, eles querem ver que você tem esse dinheiro pra passar um ano, sabe? Você tem esse dinheiro paradinho na sua conta pra passar o seu próximo um ano como estudante nesse país. Então, assim, tem que ser dinheiro em conta corrente, não pode ser dinheiro em investimentos ou dinheiro, sei lá, em ações, não pode ser isso, tem que ser dinheiro em conta corrente. O ideal, que eu não fiz porque eu não tinha, é que você tenha esse dinheiro em conta corrente por 3 meses.
Então, assim, o ideal, o melhor dos mundos, se você tiver essa possibilidade, faça isso, é que você envie o seu extrato durante 3 meses, mostrando que você tem esse dinheiro na sua conta corrente por 3 meses. Esse é o ideal dos mundos. Foi isso que a assessoria falou pra mim. Mas, gente, eu não tinha esse dinheiro, né? Então, esse é o ideal e eu vou falar pra vocês o que eu fiz pra mostrar esse dinheiro. Primeiro que, assim, parte do meu dinheiro estava no Brasil e parte do meu dinheiro estava nos Estados Unidos. Tanto faz onde está o seu dinheiro, se está no Brasil, se está nos Estados Unidos, o importante é que você tenha... E assim, pensando, né? Se você vai ficar aqui como estudante, na minha cabeça, seria interessante que você já tenha parte desse dinheiro nos Estados Unidos. Mas isso é um achismo meu, tá? Mas falando, metade estava no Brasil e metade estava nos Estados Unidos. E o dinheiro dos Estados Unidos, eu fui pessoalmente até o Bank of America e pedi pra gerente escrever uma carta falando quanto de dinheiro eu tinha na minha conta. O formato dessa carta foi a Santa Monica College que mandou pra mim esse formato. Então, eles me mandaram esse formatinho e eu adaptei e pedi pra gerente escrever essa carta, assinar e carimbar essa carta. E um detalhe também muito importante que foi uma assessoria que falou pra mim, é que eles não querem... Esse dinheiro, ele tem que estar guardadinho, né? Pensa que, assim, você vai precisar desse dinheiro pro seu próximo ano. Então, esse dinheiro tem que estar guardadinho pra você usar pro seu próximo ano. Então, se possível, coloque esse dinheiro em savings. Não deixa ele na conta corrente normal, entendeu? É tipo uma poupança. Vários bancos aqui você tem a sua conta normal, que eu esqueci o nome, e tem a conta savings. Então, assim, coloca na savings. Então, eu pedi pra ela deixar bem claro na carta que estava na minha conta savings. Então, tá, ela me escreveu essa carta com dinheiro X e parte do meu dinheiro também estava no Brasil. E eu pedi pro Nubank, o atendimento deles é bem facinho, eu não sei como é no seu banco, mas fala com o atendimento, que provavelmente ele já tem esse processo na empresa, ou se não deveria ter, né? Então eu falei com eles no atendimento e aí, em um dia útil, ele já tem uma carta em inglês dizendo quanto de dinheiro eu tenho na conta corrente. O detalhe, que é muito, muito, muito importante, eles vão te mandar essa carta, eles podem até te mandar em inglês, mas eles não vão traduzir, eles não vão converter o valor para dólar. Então, mais uma vez, você precisa de uma tradução para que ela converta o valor em reais para dólar. Se você mandar em real, eles não vão aceitar, gente. O consulado não quer fazer a conversão, né? Eles querem ver o quanto dinheiro tem na sua conta. Então, assim, você precisa mandar esse valor em dólar e não em real. Quando eu falo que foi a assessoria que me deu esse aconselhamento, eu vou falar que foi a assessoria que me deu esse aconselhamento. Mas tem coisas que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Como, por exemplo, a informação que eu vou dar pra vocês agora. Na minha cabeça, eu pensei assim, cara, quanto mais dinheiro eu conseguir comprovar, melhor. Então, assim, eu não sei se isso é certo ou errado, tá, gente? De novo. Mas funcionou pra mim, eles não pediram nenhuma evidência. Então eu tô passando pra vocês. Na época, a minha mãe era Natal, Ano Novo e tal. E aí a minha mãe tinha 13º e tal. Então ela transferiu pra mim esse dinheiro pra minha conta no Brasil. Então quando eu pedi pro Nubank remitir esse documento, tinha um saldo um pouco inflado ali, né? E assim, o que a minha assessoria falou é que o que eles podem pedir de evidências é o extrato de mês a mês nos últimos 3 meses, para que eles vejam que você tem esse dinheiro não só naquele dia, mas nos últimos 3 meses. Então fica aí a seu critério se você quer usar essa estratégia ou não. Mas eu pensei assim, mano, vou mandar mais dinheiro possível, que na minha cabeça eles vão ver que eu tenho dinheiro e aí eles não vão me pedir mais evidências. Mas aí, no dia seguinte, né, que eu emiti o documento, eu já devolvi esse dinheiro pra minha mãe, que eu não podia ficar com o dinheiro dela. Mas uma outra estratégia financeiramente que eu acho interessante, se você tiver essa possibilidade, se você tem investimentos no Brasil, no seu nome, eu tinha alguns investimentos, Tesouro Direto, sei lá, Tesouro Selic, não sei o que. Enfim, eu mandei comprovando esses meus investimentos, mas eu deixei bem claro que eram investimentos extras. Porque, como eu falei, todo o seu dinheiro tem que estar em conta corrente, não pode estar como investimentos. Tem que estar em conta corrente, porque você vai usar esse dinheiro, né, aqui estudando. Então não pode estar investido, não pode estar em ações, não pode estar em outras coisas. Mas eu falei de novo que era extras. E de novo eu precisei
da tradutora para converter esse valor de real para dólar. Então, resumindo, gente, você tem que ter todo o dinheiro que a escola fala para você que você precisa comprovar. Tanto faz estar no Brasil, tanto faz estar nos Estados Unidos. O ideal é que você tenha esse dinheiro por 3 meses. E o ideal também é que você tenha esse dinheiro ainda quando eles... na sua conta, para que eles entendam que esse dinheirinho está guardadinho para você só gastar aqui quando você for estudante. E de novo, esse valor tem que estar em dólar. Não adianta mandar em real. Enfim, vamos à carta. Gente, eu vou deixar essas informações na descrição com o link para o Drive para que vocês acessem e para que vocês consultem. No primeiro parágrafo você vai mandar a relação de documentos que você está enviando para eles, tá? Então, de novo, I-94, DS, I-539, cópia do seu passaporte, do seu visto, os seus documentos financeiros, o seu I-20 e o seu pagamento da taxa service. Isso é um passo importante lá também na escola, que eu esqueci de falar, mas se você está se aplicando para a escola, eles vão falar sobre isso. E aí é aquele parágrafo clássico, né? Eu, Beatriz, do documento do passaporte número X e I-94Y. E aí, como eu fiquei traumatizada que o meu status foi negado, eu achei melhor nesse parágrafo eu deixar bem claro a minha trajetória aqui nesse país, para que não haja dúvidas. Então eu falei, eu vim como au pair, fiquei 2 anos, troquei para turista e agora eu estou pedindo a troca para estudante. Eu acho importante você contextualizar o seu roteiro aqui nesse país. Eles têm acesso a essa informação, né? Então, assim, é bom que você deixe claro para que eles entendam exatamente qual foi o seu caminho para ser estudante aqui. E, gente, eu fiquei muito orgulhosa da minha carta, tá? Peguei várias cartas de várias amigas e eu compilei as informações básicas. Então é por isso que eu tô dando essas informações aqui pra vocês. E também eu falei com a assessoria, né? Ela me deu várias dicas, ela leu a minha carta e ela me aconselhou sobre o que escrever na carta. Então eu tô dando esses conselhos pra vocês aqui. Parágrafo 2. Explicar o porquê os seus passos anteriores foram importantes pra você tomar a decisão que você está tomando hoje. Por exemplo, eu falei como o au pair ele foi importante pro meu amadurecimento, como ele foi importante aprender a lidar com crianças, que aprender a lidar com crianças eu descobri muito sobre mim mesma, descobri sobre educação positiva. E, gente, tudo isso é verdade. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre como o au pair foi importante pro meu amadurecimento, porque foi real pra mim. Então, fala a verdade ali, sabe? Mas é isso, fala o porquê que as coisas anteriores foram importantes pra você tomar a decisão que é hoje, entendeu? Porque antes de ir pro au pair, eu não queria ficar aqui como estudante. Mas agora eu quero, entendeu? E também eu falei sobre o quanto o meu tempo de turista foi importante pra eu tomar essa decisão. Eu falei que... E é verdade, gente, tudo isso que eu falei pra eles na minha casa. Eu falei o quanto as minhas aventuras... Tem uma playlist aqui que eu vou deixar linkada, que é o meu combo de aventuras. O quanto as minhas aventuras elas foram importantes pra que eu conhecesse sobre mim mesmo, falando que eu sempre tinha um livro nas minhas aventuras e era sempre um livro de psicologia, o que é verdade. Então eu falei pra eles o quanto esse meu tempo foi bem aproveitado, principalmente o meu tempo de turista também, como ele foi bem aproveitado pra eu explorar bastante, pra eu me conhecer bastante, e isso é importante pra eu tomar a minha decisão de ficar aqui como estudante de psicologia. E aí você aplica essa receitinha de bolo pra você, pras suas experiências, e para o que você vai estudar no futuro. Parágrafo 3. Explicar o porquê estudar isso é importante para o seu futuro no Brasil. Gente, eles querem que você estude aqui e você saia daqui, né? Isso é o básico da carta. Então você tem que explicar por que isso é importante para o seu futuro no Brasil. E uma sugestão da assessoria é que, como eu já tinha faculdade no Brasil, ela falou que era para eu não dar a entender na carta que eu ia começar do zero uma faculdade, entendeu? Tipo assim, eu não gostava da engenharia, então eu quero começar do zero estudando psicologia. O que ela me aconselhou foi que eu escrevesse o porquê da psicologia seria importante e como agregaria na minha experiência, no meu diploma que eu já tenho. Então eu falei que estudar psicologia me traria um diferencial
competitivo. Gente, essa é uma palavra muito importante. Diferencial competitivo. Ou seja, eu ficaria melhor que os meus concorrentes no Brasil para quando eu fosse aplicar para uma vaga no Brasil. E também você tem que deixar bem claro qual é a sua intenção quando voltar para o Brasil. Então eu falei que a minha intenção quando voltasse para o Brasil era validar o meu diploma para trabalhar como psicóloga no Brasil. Então, de novo, explicar por que essa decisão é importante para você quando você voltar para o Brasil. Se você já tem um diploma, você diz por que estudar isso vai ser importante no seu diploma e você deixa bem claro também o que você vai fazer com esse diploma quando você voltar para o Brasil. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer isso. Faz sentido? Isso é importante, gente. Isso é fundamental. Parágrafo 4. Financeiro. Você já falou várias coisas, o quanto isso é importante para você, quando você voltar para o Brasil. Vamos falar sobre o financeiro. Gente, não minta na sua carta, porque se eles te pedirem essa informação, você tem como comprovar essa informação. Então, assim, e também, quanto menos detalhes, melhor. Então, genericamente, foi isso que eu falei, ó. Financially wise, I have saved enough money to be my own sponsor. I worked for 3 years as a consult in a consulting company called Accenture before coming to the US. E assim, eu fiquei com medo, né? Que como eu falei pra vocês, eu pedi pra minha mãe me mandar dinheiro no Brasil, que era 13º, que era férias. Então ela tinha uma graninha pra me mandar naquele dia. Então eu falei assim pra eles: My parents support my desire to study abroad and I will go back home after studying. Eu não quis dizer que eles estavam me emprestando dinheiro pra aquele dia, né? Pra aquele momento, porque, né, não é uma informação relevante. Mas eu quis deixar claro que eles me apoiavam de alguma maneira. Então, se eles me pedissem alguma evidência e eu não tivesse dinheiro, eu não sei o que eu ia fazer, mas assim, era minha mãe que estava mandando dinheiro, então é verdade essa questão de que ela estava me apoiando nas minhas decisões. Então, assim, curta, genérico, genericamente, salvei o meu dinheiro para ser meu own sponsor. Parágrafo final. Agradece e seja o que Deus quiser. Então eu falei o quanto eu estava ansiosa para esse novo capítulo na minha vida, que eu já era muito grata à experiência, esse tempo que eu tive nos Estados Unidos. E eu também falei que eu estava muito ansiosa para cursar psicologia, porque eu acho que eu posso ter um impacto positivo com esse conhecimento. Aí eu fechei a minha carta com Thanks in advance for considering of my application. If you have any questions, please do not hesitate to contact me at any time. Sincerely, seu nome. E é isso, gente. E mais um detalhe que eu não falei na relação de documentos: qualquer documentos que comprovem que você tem vínculos no Brasil são importantes. Se você tiver um apartamento no seu nome, se você tiver um carro no seu nome, se você tiver uma conta de celular no seu nome, uma conta de água, uma conta de qualquer coisa no seu nome, é importante. Eu não tinha nada disso. Eu pedi pra minha mãe escrever uma carta dizendo que eu morava com ela, que ela apoiava minhas decisões e que ela estava cuidando dos meus pertences enquanto eu estava no Brasil, enquanto eu estava nos Estados Unidos. Ela assinou e é isso aí. E é isso, gente. Espero que eu tenha deixado essa carta bem quebradinha pra você. Pensa friamente nessas coisas que eu falei. Escreve coisas que são verdades pra você. Não inventa coisas. Pesquisa na sua cabeça essas motivações e pensa que você tá vendendo, né? Que você tá dizendo assim: olha, eu quero muito ficar aqui, vai ser muito importante pra mim no futuro no Brasil ficar aqui, eu vou fazer coisas muito legais com esse diploma, vai ser muito legal e muito obrigada por todo o tempo que eu já tive aqui, foi muito importante pra mim. E de fato, todo esse tempo pra mim nos Estados Unidos foi muito importante pra mim. E de fato, eu espero trazer impacto positivo com esses conhecimentos que eu vou adquirir na psicologia. Então se inscreve aí no meu canal pra você ficar ligadinho, né? Isso é muito legal, gente. Eu estou muito feliz e eu sinto que vai ser um capítulo muito interessante na minha vida. Me siga lá no Instagram também, que eu vou produzir bastante conteúdo, que é o meu objetivo, produzir bastante conteúdo no Instagram. E o meu objetivo é, como eu falei no início do vídeo, ser muito sincera comigo mesmo. Eu espero inspirar as pessoas a serem sinceras consigo mesmo também, que eu acho que a gente não foi ensinado pra isso. Durante muito tempo eu tava lá só seguindo o fluxo da vida, sem entender o porquê de nada, só fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer e sem fazer o que fazia sentido pra mim. Então é isso aí. Até mais, que eu preciso sair, que eu estou atrasada. Curte o vídeo, se inscreve no canal,
Tenho certeza que foi útil. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, fala comigo no Instagram, que eu vou fazer de tudo pra ajudar vocês. Até!